ouvir a voz de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em João 10, 27. Vamos lá, 22. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que fala. Ó Pai, nessa noite, Deus, nós viemos pedir ouvido sensível à tua voz e um coração obediente, ó Pai, à tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que eu possa entregar a tua palavra com fidelidade. Ó Pai, fale, Senhor, ao teu povo através da minha boca, Senhor. Me unja com o poder do teu Espírito, que eu venha ser um canal de bênção à vida de todos aqueles que estão ouvindo, não somente aqueles que estão aqui, mas aqueles que estão em sua casa, na sua casa, no conforto de suas casas, Deus. E onde essa palavra estiver, Senhor, possa produzir mudança, ó Pai, nas vidas, possa produzir transformação, ó Senhor, em nome de Jesus. É que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Vamos ler do 22, eu falei que era 27, mas vamos um pouquinho mais para cima. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico do salão de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creram. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. 27, esse é o versículo chave. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Você tem ouvido a voz de Deus? Essa pergunta que eu faço logo para você. Você tem ouvido a voz de Deus? Nós estamos chegando no final do ano, e todo ano, como é de costume, nós fizemos planos, nós planejamos, nós falamos: nós vamos fazer tal coisa, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso. Mas você tem colocado diante de Deus os seus planos? Você tem procurado ouvir a voz de Deus nos seus planos, nos seus projetos? Eu faço uma pergunta para você. O André começou aqui perguntando para vocês, fazer uma retrospectiva de como foi esse ano. Isso é importantíssimo, sabe por quê? Porque quanto desses planos você colocou diante de Deus e você orou ouvindo a sua voz para ver se aquilo era a vontade de Deus? Amados, nós vivemos em um tempo em que as pessoas gostam muito de falar e se expressar, não é verdade? Nossa, como nós gostamos de falar, bater um papo, conversar. Mas do mesmo jeito, a nossa cultura, muitas pessoas têm o desejo de falar, mas uma enorme dificuldade de ouvir. Como é difícil a gente às vezes parar para ouvir. Esse tempo eu estava mexendo no Instagram, e eu vi uma frase que me chamou muita atenção, que fala assim: o tolo se conhece pelo seu falar, o sábio se conhece pelo seu ouvir. Então, se o ouvir é mais importante muitas das vezes do que falar, porque nós falamos mais? E nós vivemos uma cultura, nós vivemos uma geração que é muito difícil ouvir. Muito difícil ouvir. Nossos filhos, começa a conversar com eles. Quando você começa a falar, é muito difícil eles ouvirem. Eles querem parar, mas a gente vai e fala duramente com eles para eles ouvirem. As pessoas, a nossa cultura, ela está nos levando a isso, em falar, correr. Quantas vezes nós paramos diante de Deus, nós jogamos um monte de pedido diante de Deus, nós falamos: ó Deus, eu quero isso, faz isso para mim, ó, esse é o meu desejo.
Mas e aí? Quantas vezes você parou para ouvir a voz de Deus diante desses seus desejos, dessas suas vontades? Quando nós vamos ver Marta e Maria, Maria escolheu uma parte, está aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz. Marta não, Marta continuou fazendo seus afazeres naquela correria do dia a dia. E hoje nós estamos a mesma coisa, não é nada de diferente. Quantas vezes nós estamos igual Marta? Nós corremos, estamos nos nossos afazeres, ou até mesmo nas distrações, mexendo no seu celular. Esses dias eu me assustei. Meu celular tem um aplicativo que dá para ver quanto tempo você gasta em cada coisa, no WhatsApp, cada coisa, no Instagram, ou lendo a Bíblia. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, quanto tempo perdido, quanto tempo perdido, quanto tempo gasto. Eu acho também que você está diferente, não acho que eu não estou dizendo uma mentira. Quanto tempo gasto, quanto tempo nós gastamos em redes sociais, em coisas que não vão agregar nada em nossa vida. Ah, se nós estivéssemos gastando esse tempo em ouvir a voz de Deus, muitos problemas das nossas vidas seriam evitados. Quantas oportunidades nós teríamos aproveitado se nós estivéssemos ouvindo a voz de Deus? Ouvir Deus falar é a grande chave da vida. Ouvir Deus falar é a grande chave da vida. Ouvir Deus falar é você ter a vida dirigida pelo Espírito Santo. E quantos aqui nessa noite querem ter a vida dirigida pelo Espírito? Aleluia. Aleluia. E eu estou vendo gente que não quer, não. Está muito parado. Vou fazer essa pergunta mais uma vez. Você não vai responder para mim, vai responder para Deus. Quantos aqui nessa noite quer ter a vida dirigida pelo Espírito Santo, pela voz de Deus? Amém. Agora muito melhor. Mas são muitas vozes, amados. Muitas vozes. E nós precisamos discernir a voz de Deus. A verdade é que hoje há muitas vozes. Nós precisamos discernir qual é a voz de Deus. Eu gostaria de estar falando hoje para vocês de 3 vozes. Que a voz de Deus, é claro, a voz do homem e a voz do diabo. A voz do homem ela é centralizada no eu. Eu posso, eu consigo, eu sou autossuficiente. É que os pregadores coach muitas das vezes falam, né, ó, você pode tudo, você pode aquilo, você pode, não, eu faço, eu aconteço, essa é a voz do homem, a voz do eu, a voz do eu. E muitas das vezes você tem calado a voz de Deus, achando que você é autossuficiente. Amados, você não é autossuficiente. Aqueles que creem em Deus não são autossuficientes. Aqueles que creem em Deus colocam a sua esperança, colocam a sua capacidade em Deus. Por isso que nós temos que discernir essa voz. É a voz que muitas das vezes nos atrapalha. É a voz do homem. A voz do diabo também é muito fácil de discernir, ou às vezes não. A voz do diabo traz incertezas, traz medo, falando que você é incapaz. A
palavra do Senhor diz que o diabo só veio para matar, roubar e destruir. A voz dele traz engano, traz dissensões, traz brigas. E essa é a voz que muitos têm ouvido. Mas hoje eu queria trazer algo importante para que você venha discernir a voz de Deus nesse tempo. A voz de Deus, Deus fala de várias maneiras. Eu gostaria que vocês abrissem em Jó 33, 12. Quando Jó está se queixando diante de Deus, se queixando diante dos seus amigos, Eliú fala bem assim. Ele repreende Jó e repreende os seus 3 amigos. E ele fala bem assim, no 13: por que você se queixa a ele de que não responde as palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba, em sonhos ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens. Eles dormem em suas camas. Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Deus fala de várias maneiras. Deus sempre falará com você de maneira que te desafia a mudar, a crescer e se desenvolver e levá-lo ao seu propósito. Essa é uma das maneiras que Deus fala com você. Ele sempre vai falar com você de maneira que te desafie a mudar, a crescer, a buscá-lo, a levar de encontro com o seu propósito. Foi assim na vida de Abraão. Ei, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu te mostrarei a terra que é sua por herança. Vem, Abraão. Sabe o que eu aprendo aqui com isso? Que Deus é um Deus de movimento. A voz de Deus, ela te faz caminhar. Nós precisamos discernir que a voz de Deus, ela te faz caminhar. Então, se você está parado, você não está ouvindo a voz de Deus. Se o seu espiritual está parado, se a sua vida está parada, se a sua vida está monótona, você não está ouvindo a voz de Deus. A voz de Deus, ela te faz caminhar. A voz de Deus, ela te faz andar. A voz de Deus, ela te faz mudar. Ela te desafia a ser uma pessoa melhor. Ela te desafia a ser um crente melhor. Ela te desafia a buscar as suas escrituras. Ela te desafia dia após dia. É um desafio, não é ouvir a voz de Deus? Então, se você está parado, hoje é o dia de você pedir para Deus um ouvido sensível à tua voz, um ouvido sensível à voz dele, para que você possa caminhar de novo, para que nós possamos caminhar. Se você está parado, não é o lugar que o Senhor escolheu para você estar. Parado você não vai chegar ao seu propósito de forma alguma. Outra forma que Deus fala com você, Deus sempre falará com você de maneira que você entenda. Deus nunca ele vai falar com você e deixar você na dúvida, de forma alguma. Outra maneira
Deus falará com você de maneira que você possa verificar a verdade do que Ele está falando. Eu sempre verifico. Não é porque alguém chegou e me deu uma palavra que eu vou estar recebendo essa palavra. Eu sempre vou verificar na Escritura. Quando a palavra é de Deus, você vai poder verificar se aquilo é verdade ou não. E quantas pessoas têm sido enganadas por falsas vozes, por não verificarem a verdade. Por não verificar o que ele está falando em cima das Escrituras. Outra forma, Deus nunca pedirá para você fazer ou ser algo que não esteja na Bíblia. Se Deus está falando alguma coisa para você ou algo que não está pautado pela palavra de Deus, fuja. Fuja, porque não é verdade. Outra forma, Deus sempre falará com você para trazer glória ao nome de Jesus Cristo. Amém. Ele sempre vai falar com você para trazer a glória de Jesus Cristo. A voz de Deus, a palavra fala que a voz de Deus é como de muitas águas. Estava estudando sobre a pregação. A voz de Deus é como a voz de muitas águas. E eu fui criado no Mato Grosso, e lá tem muito rio. Tem um rio grandão chamado Telespires, um rio muito grande. Então quando chove fica muito cheio, e se ouve aquele barulho, aquele barulhão. Então quanto mais você se aproxima do rio, mais você ouve, menos você ouve a pessoa que está próxima de você. Fiz um paralelo com isso. Quem já foi em cachoeira aqui sabe do que eu estou falando. Quanto mais você se aproxima da cachoeira, menos você ouve os barulhos, menos você ouve as pessoas que estão à sua volta. Às vezes você tem que gritar para a pessoa te ouvir. Mesmo assim você não ouve. A voz do Senhor é como de muitas águas. É como de muitas águas. Então, à medida que você vai se aproximando de Jesus, dessa voz que é suave, dessa voz que é de muitas águas, dessa voz que é como um trovão, à medida que você vai se aproximando dessa voz, você não ouve as outras vozes. Não ouve as outras vozes. E nessa noite eu te convido para você restaurar esse relacionamento com Deus. Quanto mais próximo de Deus você estiver, menos você ouvirá as outras vozes. Menos você ouvirá as outras vozes. Amados, é tempo de nós voltarmos os nossos ouvidos para Deus. E tem sido uma das armas do diabo. A palavra diz que o diabo cegou o entendimento dos homens e tem cegado a audição dos homens. Hoje nós vemos trazendo para a nossa nação uma degradação total das músicas. Não sei se vocês param para prestar atenção. Só fala de traição, fala de droga, fala de prostituição, fala de um monte de coisa. E tudo aquilo que você ouve vai entrando. Tudo aquilo que você ouve, você vai filtrando aqui. E o diabo tem usado isso, principalmente nessa geração nova, nas crianças. Essas músicas estão se enraizando no meio das crianças. Vocês verem que eles cantam, saem cantando essas músicas profanas, muitas das vezes que desagradam o coração de Deus, vem entrando pelo ouvido. O diabo tem usado esse canal. O diabo tem usado esse canal, a audição, sutilmente,
e nós não estamos percebendo. Amados, nós estamos vindo culto após culto, domingo após domingo, ouvimos a palavra de Deus, ouvimos, muitas das vezes não temos dado ouvido como se tem que dar a palavra de Deus. Se eu perguntar aqui para vocês, não precisa me responder, tá? Qual foi a palavra que foi pregada no domingo passado? Quem lembra? Uma das coisas que o diabo tem feito é cegado, tirado a audição das pessoas. Você não ouve, você escuta. Quando você escuta, outro dia você já esqueceu. Mas quando você ouve, você traz aquilo para o seu coração. E aquilo produz algo em você. Sabe o que nós estamos precisando? Quando nós ouvimos a palavra no domingo, nós precisamos meditar nela. Quando nós meditamos, meditar que eu falo não é budismo, não é? Não, meditar que eu falo é mastigar aquela palavra. Deus, Ele deu aquela palavra no domingo, é para você se fortalecer, é para você transmiti-la para outras pessoas, é para você trazer para a sua vida, é para você se fortalecer no seu dia a dia. Começa a ruminar aquela palavra, começa a ler, começa a buscar, começa a encaixar versículos para você ter a grandiosidade daquilo que Deus está falando. E Deus está falando domingo após domingo, e o seu povo não está ouvindo. Ah, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, Deus. É um tempo que Deus está falando. Abra os seus ouvidos, pois eu quero falar com o meu povo. É isso que Ele tem falado comigo nesse mês, há um mês e meio. Alerte meu povo. Quem você puder, fala: eu estou querendo falar com vocês, mas vocês não estão me ouvindo. Abra os seus ouvidos. A bênção em ouvir, a bênção espirituais, a bênção naturais em ouvir a voz de Deus. É tão importante ouvir que nas cartas em Apocalipse ele termina assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos nos atentar à voz de Deus. Abra os seus ouvidos, permita que Deus fale com você. Aquiete as outras vozes, aquiete a sua voz, aquiete a voz do seu eu, e abra o seu coração, abra o seu entendimento, para que a voz de Deus venha fazer total diferença em suas vidas. Nós estamos findando o ano, nós estamos acabando o ano, e Ele está te dando uma oportunidade hoje, para que você venha ouvir a voz dEle, porque a voz de Deus, ela te traz direção. Se você está precisando de direção, se você entrou aqui com dúvidas, se você entrou aqui sem direção, ou se você entrou aqui precisando de alguma resposta, hoje à noite, Deus quer abrir o teu ouvido. Mas isso exige alguns esforços da nossa parte. É lógico, não é tão fácil assim, né? Se fosse fácil assim. A verdade é que Deus vem buscando, desde o começo, um relacionamento profundo com o homem. Um relacionamento em que não somente nós falamos, nós despejamos tudo diante de Deus, os nossos pedidos, as nossas fraquezas, mas um relacionamento que Ele fale e nós ouvimos. Mas ouvir do que falar. Essa voz que vai nos direcionar,
essa voz que vai nos apontar para o nosso propósito, para uma caminhada de sucesso muitas das vezes. Mas não é fácil, há muitas vozes querendo nos calar, querendo calar a voz de Deus. Mas nessa noite você está aqui para ouvir a voz dele. Em Deuteronômio 28, Deuteronômio 28 vai falar bem assim no 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz de Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das vacas e das ovelhas. Até o 4, tá bom? A promessa em ouvir, amados, a promessa em ouvir a voz de Deus, assim como Abraão ouviu a voz de Deus e se tornou pai de muitos, nós também podemos ouvir a voz de Deus nessa noite. Deus, quando Ele nos criou, Ele nos capacitou para ouvir a sua voz. Deus, quando Ele nos criou, Ele deu essa capacidade de ouvir a voz de Deus. Eu fico imaginando aqui, quando eu estava lendo sobre essa pregação, eu fico imaginando Adão. Na virada do dia, Deus ia visitar ele, e Deus falava com ele, e ele ouvia a voz de Deus. Eu fico imaginando que na queda, logo depois da queda, eles foram expulsos do paraíso, e ele já não podia mais ouvir a voz de Deus daquela forma que Deus falava com ele. Eu fico imaginando a tristeza de Adão, tendo tudo aquilo, ouvindo a voz de Deus, aquela voz que traz segurança, aquela voz que te direciona, aquela voz que te acalma, aquela voz que te traz paz em meio ao caos. Ele ouviu e logo depois o pecado entrou e ele perdeu essa conexão. Deus, Ele quer que nós nos conectamos a Ele. Para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos estar conectados, nós precisamos estar próximos dEle, nós precisamos andar com Ele, ter intimidade com Ele. E nessa noite Ele te chama para caminhar lado a lado com Ele. Ele te chama para restabelecer essa conexão que às vezes você perdeu. Nós precisamos restabelecer essa conexão. É engraçado que comecei a estudar a palavra e estava ouvindo um louvor, e era num radinho ali que a gente tem em casa. Abri e deixa ela nessa rádio cristã, e aí ela perdeu a conexão, fica chiando, perde a conexão e fica chiando, e eu já não ouvia mais aquela música. Nós estava sendo ministrado naquela música, eu já não ouvia aquela música. Eu falei assim, nossa, meu Deus do céu, como é ruim perder essa conexão, né? Cara, imagine a gente viver sem estar conectado no Pai. Cara, ou andar sem ouvir a voz de Deus. Andar sem ouvir a voz de Deus é você andar sem direção.
Se você não ouve a voz de Deus, você anda sem direção. Não tem como. Então, se você não está ouvindo a voz de Deus, restabeleça o mais rápido possível essa conexão. Restabeleça. É um tempo de nós estabelecermos essa conexão. Deus te chama hoje para ouvir a sua voz. E a melhor maneira de você ouvir a voz de Deus é através da sua palavra. Não permita que o engano invada seu ser, não permita que as outras vozes queiram calar a voz de Deus. Não permita. O diabo tem usado isso para afastar-nos do propósito para que nós fomos criados. Então, quanto mais rápido nós estabelecermos essa conexão, melhor para nós sermos. Mais livres de erros, de fracassos nós estaremos. Porque ali nós estaremos ouvindo a voz de Deus. Esse é o tempo que o Senhor separou para você. E nessa noite eu te chamo, aqueles que querem restabelecer essa conexão. Você possa estar curvando sua cabeça nesse momento. É uma palavra rápida, mas é uma palavra que vem diretamente de Deus para você hoje. Se você está caminhando sem direção, se você tem caminhado sem ouvir a voz de Deus, esse é um tempo que o Senhor separou para você. Está chegando o fim do ano, você tem muitos projetos, você tem muitos sonhos. Coloque diante de Deus nessa noite, mas primeiro peça para ouvir a sua voz, mesmo que seja o não. O não de Deus é melhor que o sim nosso. Então coloque diante de Deus seus pedidos, coloque diante de Deus seus projetos, mas mediante isso peça um ouvido sensível à sua voz. Isso vai transformar totalmente a sua vida, a nossa vida. Quando nós começamos a ouvir a voz de Deus, tudo se transforma. O nosso caminhar já não é mais o mesmo. Nós andamos debaixo de uma proteção. Nós não andamos mais a esmo, porque é o próprio Senhor que está dirigindo, porque é o próprio Senhor que está te guiando. Por isso nessa noite peça sensibilidade, peça para que Deus venha abrir os seus ouvidos a tal maneira que a voz dele seja clara, que a voz dele seja de muitas águas. E lembre-se, a voz de Deus, ela não deixa você com incertezas, porque a voz de Deus ela é clara. A voz de Deus, ela te direciona. Ah, Senhor, nós queremos, ó Pai, entregar esse culto a Ti, Senhor. Senhor, nós cremos, ó Pai, e nós sabemos que há poder em ouvir a Tua palavra, que há poder, ó Pai, em ouvir e obedecer essas bênçãos que nós acabamos de ler em Deuteronômio, Pai. Elas estarão sobre as nossas vidas. Nós cremos, Senhor, e nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que os nossos ouvidos, ó Pai, estejam atentos para ouvir a Tua voz. Abra o nosso entendimento, Senhor. Nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, ó Pai, as nossas petições nessa noite. Ah, Senhor, nós queremos Te ouvir. Ó Senhor, nós não queremos mais ouvir a voz desse mundo. Ó Pai, nós não queremos mais, ó Pai, ouvir a voz do nosso eu, Senhor.
mas queremos ouvir a tua voz que nos capacita a ir além. Nos capacita, Senhor, a viver o sobrenatural. Nos capacita a provar da tua bondade, da tua misericórdia, Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus,